Veja, você falou e eu não quero. Primeiro que nós já começamos dialogando e falando. Mas eu não posso esquecer de dizer, né? Já estamos com 20 minutos, eu acho, né, de live, 26 minutos ali, que eu acho que é esse tempo que Cinco marca ali. minutos. Não, é 20. Que isso? Eu não entendi. Não, eu não sei. Não, é que tá dizendo ali, acho que eu não sei, Ele mas não vai é ao isso. contrário, né? Tá certo. Mas não é isso não. Mas veja, nós estamos aqui com o Alfredo Lima, né? Que eu não gosto dessas apresentações, mas eu acho que isso é válido principalmente para documentar, né, a propriedade que algumas pessoas falam. Então, assim, é Alfredo Lima, ele é bioneuroterapeuta, psicanalista, hipnólogo e mestre em Reiki, isso? Correto. Agora veja, gente, é muita audácia, né? É muita coisa para uma pessoa. Ele é doutor honoris causa Eu e fui agraciado há 3 anos. criador da bioneuroterapia e da despolarização harmônica. Por isso que ele está falando de tudo isso, né? Atua há mais de 20 anos integrando saberes ancestrais, neurociência, espiritualidade e terapias vibracionais para promover a cura emocional, enérgica e física. Então, ele não está falando mais uma vez isso por osmose. Então, é também sacerdote, nosso axé, né? Sacerdote universalista, estudioso da medicina tradicional africana e pós-graduado em neurociência e neuropsicanálise. Ele é, né, completo, é um pacote combo essa pessoa que está falando. Por isso que ele não para. Por isso que a gente já começou falando e eu esqueci do enredo, né? Metade. A pessoa é tão disléxica, é tão que ela fica tão entusiasmada que ela Mas eu, esquece, na verdade, dos amiga, primórdios, né? Esse tempo que nós temos agora, principalmente para nós dialogarmos o propósito da nossa conversa, porque senão não desencanta, senão a gente acaba não fluindo, né, dentro dessa questão é, midiática, digital. Eu digo que assim facilita muito para a gente poder manter esse contato de distância, né? Facilita porque aproxima, mas ao mesmo tempo a gente também vai adiando muitas ações que precisam ser presenciais, né? Precisa ter essa energia, mas enquanto não acontece, a gente precisa conversar com pessoas que são relevantes, e você é uma delas, enfim, né? Eu sei que você entrou aqui dentro do TikTok com um caráter mais, mais de entretenimento, né? E lá no outro perfil, eu sei que você tem um foco mais centrado nos seus objetivos, né? é. Mas mesmo assim, eu digo que é bem. Eu gosto daqui. Eu acho muito Então, na verdade é porque confortável. eu tenho dificuldade com rede social. Até porque lá no Instagram mesmo eu tenho problema em conseguir postar os meus conteúdos como eu gosto, porque eu tenho problema com rede social. Você tem problema? Eu tenho problema com rede social. Você não Eu tem cara sempre de quem fui, tem. apesar de eu ser uma pessoa extremamente politizada e social, eu sempre preferi ser mais low profile. Eu, por exemplo, eu vou na contramão de tudo quanto é coisa que marqueteiro digital fala, porque o teu público gosta de saber o que você faz no dia a dia. Ah, tá bom então, vou fotografar meu obreiro fazendo argamassa. Meu Deus! O que o povo tem com a minha vida? Entendeu? Mas aqui é Porque bem. senão Eu você, entendo. senão você não vende. Oi? Difícil, Não é né? isso. Não é isso que eu quero. Mas eu acho que há marqueteiros e marqueteiros. Veja, eu fiz marketing, né? E hoje eu demoro muito para entender e para associar, mas aos poucos a gente acaba entendendo o que é um produto, né? E quando a gente trabalha com marcas, né, dentro do marketing, a gente fala sobre a regra dos 3 P's, né? Que é produto, preço, praça, promoção. E dentro disso, você vai circulando com um produto sólido, né? Ou então com o teu serviço, né? E Aham. esse serviço, hoje, né, o trabalho do serviço é tido como um influenciador digital. E influenciadores, já diz que influenciam algo, tem esse engajamento, necessariamente não precisa ser algo que esteja ligado a questões sociais, educacionais, culturais, saúde, enfim, esse produto que vende é um produto de entretenimento com relação à vida da pessoa. E Uhum. muitas pessoas compram esse produto.
porque sofrem e adoecem. E eu acredito que é um desses objetivos nossos também para poder É, falar, né? é. Porque as pessoas estão adoecendo, né? Estão adoecendo e estão necessitando cada vez mais de atenção. Então, quando alguém fala para você, porque veja, o seu corpo é cênico, né? Não que você seja, mas o teu corpo Sim, fala. sim. E você é inteiro essa essência, você fala e o teu corpo vai junto. Então alguém olha para você e fala bem assim, não, você precisa fazer isso para você vender. Porque ninguém entendeu que esse é você. As pessoas entenderam que você agora deixa de ser você para você se transformar num produto. E é isso que às vezes para nós não encaixa, né? Não dá liga, né? É bem isso mesmo. Você falou numa questão muito interessante, que na verdade, é o foco do meu trabalho hoje. Quando eu desenvolvi a bioterapia, 6 anos atrás, 7 anos atrás, era porque eu estava extremamente descontente com o rumo que a psicanálise havia tomado, né? E a maioria das terapias holísticas haviam tomado. E aí eu tive contato, eu tive acesso a Pierre Weil, né? E eu comecei a estudar profundamente a questão da normose, né? A doença da normalidade, né? Do que é normal hoje em dia. E a partir desse ranço que eu adquiri, foi que eu desenvolvi a bioterapia como uma técnica de enfrentamento da própria normose social, né? Uhum. E aí, para que as pessoas entendam, o pessoal que está com a gente, né, entenda, normose é tudo aquilo que é dito ou romantizado ou legalizado como normal pela sociedade, que na verdade é extremamente doentio. Leia-se a própria discriminação, segregação, oligarquias, todo tipo de segregação e discriminação, as próprias questões linguísticas e de costumes, as próprias questões culturais de supremacia branca ou rica, ou seja o que for, tudo isso tem a ver com a normose. Inclusive é o fato da gente ter hoje em dia uma coisa que eu brinco muito com essa questão, mas é uma questão muito dolorida para mim, né? É o pobre de direita e o pobre capitalista. Isso é normose absoluta. Isso para mim é a normose estabelecida com metástase no corpo de um ser humano. E eu não entendi sobre essa forma bem polarizada de dividir as coisas, né? Uma forma bem seletiva de dividir algumas coisas. E veja, eu estava conversando essa semana ainda com os meus alunos, falo meu, né? É artigo possessivo, né? Agora é meu, né? Meus alunos. Mas eu estava conversando com eles, e dentro dessas atividades de proposta de sala, muitos acreditam ainda que há um estigma de falar que política, futebol, religião, que mais? Enfim, tem outros, né? Mas são esses três, né? Política, futebol e religião não se discute, não se fala. E eu discordo disso. Acho que a gente precisa falar sim, mas de que forma que a gente fala a tal ponto para nós não adoecermos? Porque hoje fica muito difícil a gente falar de algo sem a pessoa acreditar que a gente está falando de questões partidárias, ou de questões ideológicas, ou de questões religiosas. Então, assim, é muito difícil, né? A gente já tinha conversado isso um pouquinho lá no Verdinho, né? E é muito difícil, mas continua o seu raciocínio que estava muito bom. Isso que você falou tem uma questão muito interessante, porque eu trabalho muito essa questão, né? Eu sempre falo, quando alguém fala, eu não discuto política, mas jura? Então você é um zumbi, ou você é uma pedra, mas não, porque eu sei que pedras também são políticas, né? Então você não existe. Você está aqui, você é um sopro inútil de gás carbônico. Então, nem gás carbônico, porque as plantas usam gás carbônico. Mas por que você está falando isso? Porque não existe um ser humano estar vivo sem fazer política. Uhum, Respira, você está fazendo política. O simples fato de você existir em silêncio, você está fazendo política. Só que esse construto, e é muito interessante essa questão, porque assim, esse construto ele veio lá do século IV, a partir da conversão de Constantino ao cristianismo, da uhum, eleição dele como Papa, onde o Império Romano deixou de ser Império Romano do Ocidente para ser Império Católico. Né? As uhum, pessoas acham que o Império Romano caiu, mas nunca houve queda do Império Romano. Né? Na verdade, o Império Romano se tornou a Igreja Católica através de Constantino. E dali em diante, o que aconteceu? Para que pudesse haver, e ali eu costumo dizer que foi uma das bases fundamentais do início da normose, né? Eu não vou ser teórico da conspiração, dizer que isso surgiu de caso pensado,
mas foi uma das pedras fundamentais da normose, foi justamente esse momento em que encontrou-se no Panis et Circus, né, Panis et Circenses, uma forma de colocar o povo a favor do poder Uhum. e contra qualquer tipo de coisa que pudesse incomodar a cabeça. Ah, sim. Rosane, nós somos de uma geração, e a nossa geração ainda escutava dos nossos avós que se a gente estudasse muito a gente ia ficar doido. Se estudasse muito, né? Por quê? Porque ser inteligente, ser sábio para uma população, para a sociedade normótica, é não cumprir os padrões sociais, que é onde o explorado aplaude o opressor, aplaude o explorador e se sente feliz. Eu estava assistindo agora há pouco, tem 15 minutos, eu acho que eu te mandei o link, eu te mandei o vídeo que eu devo ter baixado. Falando que até a Grécia, né, e eu acho que é por isso que entende-se, né, aí minha coordenadora de antropologia vai ficar louca comigo, porque aí eu despejo tudo nela, porque eu não consigo falar com os professores regentes das aulas, então eu despejo tudo nela, fica doida. Né? E eu falo, eu entendo hoje o principal porquê dos europeus colonizadores, né, que eu sinceramente, de coração, eu pessoalmente eu não gosto de usar esse termo, colonizador, né? Uhum. A não ser se você estiver olhando no sentido de vírus, né? Porque vírus é que coloniza o corpo hospedeiro, né? Matando o corpo hospedeiro depois de absorver tudo que precisa e se multiplicando invariavelmente. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar ao assunto, né? Mas é porque tem a ver também. Até a Grécia, trabalhar, olha que loucura isso, tá? Eu não vou lembrar o nome da mulher, Marilena Chauí, falando sobre isso. Eu amo essa mulher, gente. É uma das estudiosas da atualidade que eu mais adoro, é essa mulher. E ela falando que até a Grécia, até o final da Grécia, trabalhar era considerado um absurdo. Né? Isso fazia tempo que eu não lia a respeito, assim, mas era um absurdo. Por quê? Porque do mesmo jeito que Deus olhou para Adão e disse: a partir de hoje vais comer do fruto do teu suor. Ou seja, é um castigo. Trabalhar é um castigo. E aí eu ainda lembrei da célebre frase de Zeca Pagodinho, né, contando que a pior coisa que ele fez na vida foi trabalhar. Né? Já virou pensador contemporâneo, né? Exatamente. Né? E aí você pega essa questão, né, e a leitura da Marilena Chauí com relação à filosofia aristocrática e socrática é muito interessante, né, essa leitura dela, porque ela traz muito para a nossa realidade brasileira. E aí ela fala que quando o sistema transformou o trabalho em motivo da realização humana, ele transformou a preguiça em crime, e que durante séculos foi penalizada com tortura e morte. Ser Uhum. preguiçoso era crime. E hoje em dia todo mundo acha Você extraordinário sabe trabalhar. daquela. Cortando você, mas você sabe, isso faz todo sentido com relação à oralidade, né? Aquela música Trabalha nego, nego trabalha, trabalha nego para não apanhar. Então, assim, é isso. Ou você trabalha, né? Ou O você porquê? apanha, porque isso não é coisa, isso é coisa de vagabundo. Então, mas pô, aí é que tá, olha que legal. Por que que o trabalho era visto como uma coisa horrorosa? Você sabe, você lembra? Porque trabalho era de servo, ou seja, trabalho era dos escravos, era daqueles que trabalhavam por casa e comida, ou porque eram espólio de guerra. Uhum. Então era horrível você dizer que trabalhava. Só que veja só que interessante. Os detentores do poder, hoje em dia, eles mantêm essa cultura para eles. Mas os que estão abaixo deles é a história do. São duas frases que eu tenho absoluto nojo e que o próximo coach que falar perto de mim eu vou perder meu réu primário. Mas com muito orgulho. Trabalhe enquanto eles dormem e Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não sou abelha, colega. Não é? Eu não sou abelha. Esse ano, então, eu acho que eu estou destituída, porque eu não trabalho de manhã, só trabalho à tarde. É horrível algumas frases, né? Amiga, assim, eu sou muito honesto. Nada disso serve. Oi, tudo bem? Ai, que legal, que bom que você está aqui, Cristiano. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Viu? Nada disso serve se não estiver a serviço. Se não for para compartilhar. É a mesma coisa que eu sempre falo, quando eu falo de você para os meus amigos,
Eu não tenho muita certeza das tuas titulações, mas eu falo, gente, ela tem 2 livros publicados. Eu sempre falo, porque quando eu falo que eu tenho um amigo, uma amiga, professora, eu falo com a boca tão cheia, porque para mim é um título, é o maior dos títulos. É ser professor. Principalmente professor de ensino regular, né? Assim, mas é essa história. Que nem eu tenho colegas, por exemplo, na faculdade de antropologia, eu tenho colegas em que eu quero empreitar, às vezes eu quero empreitar debates no grupo, né? No grupinho do WhatsApp, e essas pessoas, tem uma pessoa especificamente que sempre foge dos debates, e ele fala, eu não preciso mais disso, porque eu já tenho 2 doutorados e não sei o que. Eu falei, bom, então eu estou entendendo que tipo de doutor você é. Você é um doutor de gaveta e escritório, porque para mim o teu saber não serve de nada. Se você não tem capacidade de implementar uma discussão, um debate para trazer o teu conhecimento à nossa disposição, colocar o teu conhecimento a serviço da disposição da sociedade, então não valeu de nada o que você aprendeu, o que você estudou e o que você diz ter titulado, porque para mim não vale de nada. É sobre esses títulos, né? Eu vejo assim, o Cristiano, né? Ele Desculpa, oi Cristiano, ela estava ali se revendo e eu estava aqui e preocupado em terminar veja, minha fala. o Cristiano, nós já temos algum contato também, é do Axé, uma pessoa extremamente, sabe, também é doutor honoris causa, só tem, nossa, que lindo agora que tá essa live, só tem, né, gente importante, e eu acho bem válido quando você começa trazendo isso, né, que esses títulos eles tornam-se importantes, mas a gente precisa aprender a servir e não com um servir de subserviência, porque é bem isso, né? É diaconia. A gente fica sempre fazendo e refazendo por algumas ações, e isso acaba virando um hábito, e as pessoas não valorizam muito, né? Principalmente por essas questões que é ancestral, né? Então a gente tem que prezar muito por quem veio primeiro, quem chegou primeiro. Quando a gente chega numa casa, a gente não entra afoito, a gente bate na porta, sabe? A gente abaixa a nossa cabeça, e essa baixar a cabeça não é baixar a cabeça de subserviência, é um sinal, né, de sabedoria, para saber que daqui a pouco você vai ficar mais velho e você vai ser essa pessoa que vai estar ocupando esse lugar também. E que tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, eu acho muito importante essa sua fala. Eu quero dizer para você que você sinta à vontade para falar o que você quiser, da forma que você quiser e do jeito que você quiser, né? Eu acho que nem precisa falar isso, porque eu acredito que você já é, né, livre. Eu não sei, nós nascemos, né, com essa energia. Em algum momento a sociedade vem e faz isso aqui pra gente, mas em algum momento a gente entende que para lá não tô cabendo, então para lá deixa eu, né, colocar para fora. E eu acho que é sobre isso também, né? Na Sobre verdade, é uma coisa muito interessante que você falou agora, assim, né? Essa coisa do ter um momento em que a gente vê que não cabe e isso é uma dos maiores benefícios que eu encontrei em ser TDAH, em ser autista, né? Não que eu não sou autista, mas assim, o que a sociedade coloca, normatiza como transtorno, são exatamente as pessoas que aspectos, não né? aceitam caber no cubo. Uhum. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando se sente incomodado, só dá aquela ajeitadinha para encaixar melhor na caixa. Porque tem medo. Porque não quer desagradar a papai, a mamãe, ao vizinho, a professora, ao patrão, porque tem medo de perder o emprego. Porque, Rosane, a minha professora, eu estou fazendo uma especialização, estou entrando em mais uma especialização de neuropsicanálise agora. E minha professora, muito querida, ela, extraordinária, ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala, para quem, né, o pessoal que conhece, ela é bastante conhecida, a doutora Andrea Vermont, né? Assim como eu, ela é psicanalista também, só que a diferença é que ela é doutora em neurociência e eu ainda sou pós-graduando, né? E ela fala uma coisa, uma fala que não é dela, na verdade, que é muito antiga, mas eu vou repetir aqui, né? Nós temos por primazia, nós surgimos, nós nascemos vitoriosos. Porque nós somos aquele único espermatozoide que de 200 milhões de espermatozoides foi que conseguiu chegar no óvulo e fecundá-lo. Não só chegar no óvulo, mas ser escolhido pelo óvulo. E aí o que acontece? Quando a gente vem para esse mundo, a gente ainda tem que superar mais uma coisa: a dor de substituir água por oxigênio nos pulmões. Que na neurociência a gente já comprovou que é isso que faz com que a gente não tenha memória intrauterina.
É a amnésia traumática da dor absurda que a gente sente quando a gente substitui o líquido pelo gasoso nos pulmões. E é por isso que a gente chora. E a partir dali, né? Então você. Criança tem medo de quê? Tem problema com o quê? Criança tem problema com barulho alto e com fome. Só isso. Criança não tem medo de nada. A gente nasce sem destemido. Aí vem, o pai coloca trauma, a mãe coloca trauma, os irmãos colocam trauma, a sociedade coloca trauma, a professora coloca trauma, e aí a gente vai. Ah, medo é aprendido. Medo é aprendido, né? Medo é aprendido. É a primeira, segunda e terceira Aprende a ter infância. medo. Nossa, que Tá? forte ao mesmo Eu já tempo. fui, eu já fui muito discriminado por conta disso, mas eu não paro de falar isso. Você constrói, você constrói o caráter de uma criança até os 4 anos de idade. Dos Sim. 4 aos 7, você modela, lapida. A partir dos 7 anos de idade, aí agora eu vou falar tanto mental quanto espiritualmente, a partir dos 7 anos de idade, mentalmente você não muda mais o caráter daquela criança. É a vida que vai criar. É ela que vai se autolapidar. E espiritualmente você já é maior de idade. Desculpe, lamento, mas a partir dos 7 anos você já é responsável pelos teus atos perante a espiritualidade. Somos nós que constituímos, e eu já vou explicar por que isso, tá, gente? Mas fomos nós que constituímos a maioridade para 18 anos. Hoje. Porque os apaches, os caingangues, os chavantes, os celtas, os moicanos, os mongóis e todos os nossos antepassados ancestrais, principalmente de África também, tá? Você tinha que provar que você poderia, um menino, se ia ser caçador ou coletor aos 8 anos de idade. Passava por provas para mostrar se ia ser caçador ou coletor aos 8 anos de idade. E a menina passava por provas, no caso de África, para saber se ela seria Elegum, ou seja, aquela que seria a cavalgadura do orixá, ou se ela seria a serviçal, a mãe de família, a que cuidaria daquele clã, daquela sociedade, né? Então, assim, basicamente, hoje, hoje em dia nós temos um código moral, um código social que diz que nós somos responsáveis por nós mesmos a partir dos 18 anos. Acho isso fantástico, extraordinário. Só que a gente acha que a gente consegue moldar caráter de filho depois de 7 anos. A gente acha, muita gente ainda acredita hoje, que pode moldar caráter de filho na chibata, na cinta e no castigo. É difícil, né? É Não tem difícil. como. O que você poderia fazer até os 7 anos, você fez. Depois, você só tem que acompanhar essa criança para que ela possa se moldar sozinha. É, dentro da instituição, dentro da legislação, isso acaba sendo contraditório pelo ECA a partir do momento que você entra numa maioridade, né? E ainda assim mesmo, até os 17 anos você responde, né, como menor de idade, e essas infrações e essas questões éticas, elas precisam ser corrigidas, né, de uma forma educativa, mas Isso. ainda assim, em muitos parâmetros legais, pelo ECA, esse suposto adulto, ele só vai ser responsabilizado mesmo depois dos 21. É, sim. Então, assim, por isso que fica muito difícil para você falar sobre algumas questões, até mesmo da psicanálise, né, da terapia, da ciência, se uma constituição, ela também não te ampara com relação a isso. Mas aí entra a nossa questão ali, por isso que quando você fala de querer bater, de querer falar, de querer corrigir, muitos ainda pensam nisso. E eu vejo alguns pais, né, que não conseguem dominar esse corpo dessa criança, que parece uma criança, mas parece ter mais corpo de adulto, porque as infrações são gravíssimas, e não sabendo o que faz, quer corrigir da mesma forma que foi corrigido. Só que a legislação fala que não é assim que funciona. Então, O assim, entra problema da num legislação, conflito. o problema da legislação é que ela diz o que não pode, mas não diz como pode. Entendeu? Por exemplo, por que a legislação diz que não pode? Por quê? Segundo Freud, educação é traumatizar. E Paulo Freire concorda com isso. Então, tanto a psicanálise, quanto a psicologia, quanto a pedagogia Ai, obrigada, Cristiano. Ai, obrigada. ensinam, mostram que educar é traumatizar. Obrigada.
Mas não é o traumatizar de uma coisa, causando feridas que a pessoa vai carregar para a vida. Não, Uhum. é porque, por exemplo, como é que você mostra para uma criança que ela não pode pôr o dedo na tomada? Tem duas alternativas que são pedagógica e psicologicamente aceitáveis. A criança vai botar o dedo na tomada, você põe a mão na frente. Não pode. Põe a mão na frente. Não pode. Até que a criança vai sentar, vai chorar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque a criança ela testa os nossos limites. Na verdade, todo mundo testa os limites um do outro, mas a criança principalmente. Porque ela quer saber onde é que ela pode ir. A criança está Uhum. descobrindo o mundo. E a segunda oportunidade é não faça. Não faça, não pode. Aí se a criança for de novo, você deixa ela tomar um choque. E isso é indígena. Isso é originário. Isso é tradicional, é ancestral. Você só vai saber que a faca corta se você se ferir. Você só vai saber que a tomada dá choque se você tomar um choque. É experimentação. Uhum. Porque a gente não pode esquecer que antes de sermos topo da cadeia alimentar, nós somos animais. E animais agem por instinto. Aí, porque nós somos os donos da cocada preta, os máximos do máximo, os detentores da racionalidade universal, então nós não temos mais instinto, nós temos intuição. Ah, me dá uma cachaça? A grande questão é quando você bate no teu filho, seja na idade que for, você não está educando ele. Você está descendo ao nível dele. É por E não conta. é porque você é superior ao teu filho, não, porque você é mais velho, mais experiente, você tem a obrigação de não ceder, de não descer. Ah, eu não vou me rebaixar. Não é isso, gente. É não se tornar criança, não perder o controle. Por quê? Porque você só está criando aquela criança porque você já foi criança, você já passou por aquilo. Você tem que lembrar que você também foi uma criança. Você tem que lembrar que você também passou por aquilo. Por quê? Você adoece, você traumatiza a criança e aí se torna um pai ou uma mãe traumatizado também. Por quê? Você vai carregar a culpa de ter batido no teu filho para a vida inteira. Porque eu criei duas crianças, dois sobrinhos como meus filhos, e eu não tinha estrutura, porque eu era um adolescente, e eu me culpo até hoje por ter batido, por ter dado as palmadas, por ter sido violento com aquelas crianças, e eu vou me culpar pelo resto da minha vida. E eu sei que se eu, como tio, carrego essa culpa, eu imagino um pai, uma mãe. Pelo menos que tenham consciência, né? Porque pais narcisistas não têm essa consciência. E Uhum. existem muitos. Entende? É isso, Cristiano, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando não é que você se diminua, mas que você não pode se tornar criança. Você já foi criança. Você está criando uma criança porque você é adulto. Então você não pode descer. Degraus evolutivos da vida que você desceu, que você subiu, você não pode descer. Não pode. Oi, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo, lindeza. Fique à vontade, viu? Eu estou aqui conversando com o Alfredo. Alfredo, que é uma pessoa que ele é, eu não digo não só conhecedora, mas praticante, principalmente com essas questões de análise, psicanálise, comportamentos, mas eu diria ainda, sabe, eu acho que já está no perfil e no feeling mesmo, né? A forma com que você fala, é, ela é uma forma muito didática e muito Ai, que bom, clara. graças a Deus. Eu estava esperando que alguém me dissesse isso. Que às vezes eu fico pensando, gente, eu falo tanto que eu acho que as pessoas não conseguem entender nada. Eu digo isso porque, assim, dentro do nosso comportamento, por isso que eu já até tinha conversado com você em off, mas há dificuldades, né, para pessoas, veja, a gente atinge um grau de conhecimento que as pessoas não estão, elas não estão amparadas do mesmo jeito que nós, elas não entenderam isso, por questões práticas, não só por falta de interesse, mas porque hoje as questões elas estão fragmentadas, elas estão fracionadas. Então, quando eu vou conversar com alguém, hoje eu vejo que as pessoas estão sabendo sobre recortes, e recortes em muitos momentos ligados a essa questão tecnológica, em uma telinha muito pequenininha que recebe esse tipo de informação mesmo sem saber que é É, isso que ela quer. exatamente. Porque, e a partir do momento que ela começa a ver aquilo, só vê aquilo, só vê aquilo, só vê aquilo, né? Então, assim, e as pessoas não buscam outros meios de poder tirar esses mitos, né? É,
e mitos não ligados à mitologia, mas mitos ligados a Sim. questões, né, é, da própria mentira e da farsa humana, e com isso acabam adoecendo, né, e adoecendo também uma nação e tudo aquilo que é em volta. Então, quando você traz esse assunto e você diz que você ainda sofre por esse tipo de problema, veja, por mais tio que você seja, você não deixou de ser um adulto e um adulto que é responsável por um Sim. grau de parentesco que é seu, mas ainda assim um adulto responsável por outros que virão. Então, eu acredito que isso é o que torna prático, né? Didático é quando eu coloco em prática boa parte das coisas que eu aprendo dentro da teoria e eu verbalizo, mas eu faço. Coerência intelectual, coerência ética, né? Como a gente fala, né? Coerência ética. É, Você pratica o que você fala, você não simplesmente fala por hipocrisia, né? e eu digo que assim, as crianças, nós não seremos reconhecidos pelo que a gente fala, mas pelo que a gente pratica e o que a gente age, né? Então, assim, comigo, com meu filho, eu percebo muitas informações vindo, e eu tenho que pegar essas informações porque ele é, né, um pré-adolescente. Antes ele era quase pré, agora já é pré, né? Porque já tá com 12. Antes ele falava que ele era quase pré-adolescente. Aí deixou de ser criança, agora é pré-adolescente, daí adolescente. Então é uma fase assim, sabe? E estar agora com muitos adolescentes, eu sempre estive perto de crianças, né? O máximo para mim era até 12 anos, né? Passou disso, eu já falava que eu já não dava para mim. Eu falava, gente, é muita coisa. Depois dos 12 anos não dá. Aí eu tô com um de 12 anos que veio com o pacote. Então eu fico imaginando assim, mas ainda assim, esse corpo que habita é um corpo responsável principalmente por essas informações. Isso. Se o mundo não está preparado para poder fazer isso, não que eu tenha que me sentir responsável, que olha, você tem que saber, mas uma parte dele pertence a mim, então eu vou falar disso dessa forma sim. Então é sobre isso que você fala, da forma que você fala. Eu acredito que seria bem interessante depois, tá? Você incluir ali no seu perfil, colocar um curso para pais. Olha que beleza. Colocar um curso para os pais. Eu acho que isso ia ser muito, muito interessante. Deixa eu colocar meu computador aqui para carregar. Esses tempos atrás, eu mandei até um. Eu mandei. Como é que chama? Eu mandei um e-mail pro Cortella, porque ele que criou a Escola de Paz nos anos 90, na época que ele era vice-secretário de Educação do Estado de São Paulo. Ele e o Paulo Freire trabalharam juntos, né? Na Secretaria de Educação de São Paulo. E ele que criou a história da Escola de Paz. E, aliás, para quem quiser conhecer a Escola de Paz, tem os vídeos no YouTube, é maravilhoso, é muito gostoso. Aprendi muito com ele sobre como ensinar paz. E essa ideia, quando me surgiu a ideia, eu falei assim, eu mandei um e-mail dizendo para ele que eu ia roubar a ideia, o nome, né? Ele falou, não está registrada, use à vontade. Sério? Então você já pensou nisso? Já pensei, já pensei. Ah, é porque eu acredito que assim, sabe? Eu trabalho com algumas questões sociais, com algumas pessoas. Tá certo que parte dessa experiência ela vem através da palhaçaria, de uma rede de escuta, né? E isso, ao mesmo tempo que é bom, né? Que deixa a gente, às vezes, com o coração quentinho, mas às vezes por isso que o livro surge, por conta disso, que eram muitas coisas que não dava para falar, e aí eu É, acabava escrevendo. verdade. Mas é justamente pensando nesse acolhimento. Veja, esses jovens, eles estão chegando com essa ausência do que nós tínhamos antes, né? Antes a gente recebia essas informações básicas. A gente saía de casa para ir à escola com o único propósito de ensino, porque a educação, né, os princípios básicos era algo que já tinha que ter em casa, né? Comportamentos, né? Não questionamentos, não que isso a todo momento era certo, não. Tinha muitos momentos que eram cruéis, né? Por isso que e surge outras questões dentro do ensino para poder fiscalizar isso, né? Mas é Mas sistêmico ainda também, né, Rô? Se você for olhar, é sistêmico. Você não pode dar o que você não recebeu. Como é que os nossos pais. Minha mãe foi uma exceção à regra, porque minha mãe apanhou igual mula nordestina e ela nunca me bateu. Mas assim, ela sempre falou: você nunca precisou apanhar. Porque eu fui uma criança que me criei sozinho, eu ficava quietinho, tranquilo. Eu era criança que assim, a gente sempre fala: a criança tá em silêncio, corre atrás, tá aprontando. Não. Minha mãe ia atrás de mim, eu tava lá montando a minha fazendinha de pedacinho de madeira, de toquinho de madeira, e brincando sozinho, eu e os meus amigos imaginários. Entendeu? Mas assim, a gente não pode dar o que a gente não recebeu.
Uhum. Então, Mas assim, então. eu sempre falo, não cobrem dos seus pais. Eu tenho um tio, inclusive, que ele tem ódio, irmão da minha mãe. Ele tem ódio da falecida mãe dele, porque ela batia muito na minha mãe, batia muito nas meninas, coisa e tal, barará, barará. Eu falo, cara, aí um dia, numa discussão, eu falei assim, eu acho engraçado, você já foi dirigente de casa espírita, né, kardecista, uma pessoa que já foi presidente, dirigente, que já deu palestra espírita com um pensamento, sabe, amaldiçoando a tua própria mãe, amaldiçoando a tua ancestralidade. Eu não entendo isso de você. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre falo, gente, não culpem teus pais. Os teus pais Uhum. fizeram. Ah, mas meu pai me abandonou. Ai, mas meu pai me botou para fora de casa. Ele não deixou de ser teu pai. É. Ele te deu o que ele tinha para te dar. E se a única coisa que ele tinha para te dar era o mundo lá fora, agradeça de alguma forma, porque de algum jeito ele não tinha condições de te fornecer o conhecimento que o mundo ia te fornecer. Por mais doloroso. E eu falo porque eu passei por isso. Meus pais nunca me colocaram para fora de casa, mas eu saí de casa com 14 anos para morar quase 2.000 quilômetros da minha casa. E quando eu voltei, meu pai já estava morto e minha irmã me expulsou de casa. E eu não lutei, não guerriei, não espernei. Eu sempre fui uma pessoa muito desapegada. Eu não esperneio por nada, a não ser por injustiça, Uhum. né? Com os outros principalmente. Eu não me espernei por nada. Se você quer que eu saia, então tá, tchau. Ok, tô indo. E fui. Sabe? Então, assim, é muito. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Nada. Nada é fácil. As coisas são simples. Elas não são fáceis. Estudar é simples, é você abrir um livro e ler. Mas não é fácil você entender. Você ter interpretação de texto, você ter percepção. Decorar, até rato decora. Entender é outra história. Tem pessoas que decoram Ah, a com vida. certeza. Por isso que hoje é discutido, e eu acho bem interessante quando você, agora, né, partindo por uma questão mais objetiva, você vai para o caminho da educação, né? É, e a gente tem isso, né, com a gente, que a gente aprende nos princípios básicos essa questão de associação com palavras, com letras e símbolos, a partir do momento que a gente adentra dentro de uma sala de aula, né? O que é uma visão bem errônea, porque veja, a criança, ninguém nasce gostando de ler, ninguém nasce alfabetizado, mas a familiaridade com símbolos a gente nasce desde os primeiros anos de vida, né? Então, uma criança talvez ela não foi à escola, né, não esteja numa sala de aula, mas ela consegue identificar o que é isso aqui, que é uma linguagem não verbal, né? E daí eu falo isso aqui às vezes, né? Aí a pessoa fica pensando assim, o quê? O quê? Eu? É comigo? Né? Daí a pessoa não É responde, verdade. né? Então, assim, ou seja, eu estou me comunicando, né? Estou falando dessa questão da linguagem, né? É, e também estou colocando proibições sem sequer eu sair, às vezes, do meu espaço, sem sequer eu abrir a boca. Obrigada, Cristiano, de novo. Então, veja, para mim, quando a proposta, gente, né, para vocês que estão aqui da nossa fala, a gente já falou bastante, né? Peraí que eu tenho que arrastar um negócio aqui que eles mandam, que senão eles travam a live. Eles acham que é robô. Agora eles mandam isso, eles mandam um negócio do nada. Esses dias eu vi um quebra-cabeça, falei, não quero brincar. E daí apaguei e saí da live. Aí me explicaram que não. Ó, ó o TDAH vindo. Mandaram um negócio de, eu falei, sei lá, um quebra-cabeça, não quero jogar agora. E tirei. Daí não era, que você recebe no quebra-cabeça ali, porque em algum momento ele pode entender que é um robô, né? Então, para dizer que você não é robô, você tem que montar o quebra-cabeça ali, para Que dizer assim, legal! para evitar esse tipo, né, de problemas, para Para Mas evitar esse povo que põe a live e fica lá só debaixo do chuveiro, tomando, deixando a água é, escorrer e, né? Enfim, apesar acho que que. faz tempo que eu não vejo mais pessoas assim Por fazendo isso! isso. Agora eu consegui entender por quê, né? Ai, a pessoa é lenta. Agora eu entendi por que não tem Isso! mais, né? E eu achando que, né, não quero jogar quebra-cabeça, né? Mas é sobre isso. Mas o motivo da nossa conversa é falar sobre distorções linguísticas. E eu conversei com você, eu quero que você fale um pouco mais, né? Porque senão também fica atrelado só uma questão como a professora de língua portuguesa vai vir aqui e vai corrigir tudo aquilo que eu falo, né? Porque a professora de língua portuguesa fala tudo certinho, né? A professora de Aham. língua portuguesa não fala tá, não fala vamos, não fala nós,
né? Então, assim, não fala você sabe. Então, por isso que aqui dentro da plataforma eu faço muitas provocativas para as pessoas que me conhecem, porque eu falo isso aqui. E quem me conhece falava assim, mas você falou C, né? Tava escrito C. Eu falei, tava. Não tava escrito você. Aham. Aí, mas tava escrito tá, né? Tá escrito tá. Não tava escrito estar. Não. Se fosse para escrever estar, eu colocava estar, né? E essa variação linguística, que não impossibilita a minha comunicação, e muito menos o meu intelectual, porque é isso que acontece com muitas pessoas, né? Daí a gente já vai falar, né, voltando para a questão de literatura, né, Patativa do Assaré com os cordéis dele, né, Conceição Evaristo, que hoje é uma doutora honoris causa, mas que começa a sua formação, sim. Carolina Maria de Jesus, lá naquele período da década de 50. Tudo agora. Esse nome me arrepia. Mas aí eu falo assim, essas pessoas ainda que dos seus letramentos, né? Hoje a gente pode dizer que Conceição Evaristo é uma doutora, né? Mas os seus letramentos e das suas formas, o seu neologismo, acabavam passando por problemas sociais, né? Preconceituosos, e havia essa, e aí você vai me dizer também um pouco mais, dessas inversões, dessas distorções, dessas formas que falavam o que é certo e o que não é. Porque dentro de um conceito gramatical, a gente recebe uma cartilha que diz para a gente o que é, dentro da gramática, que fica compreendível, não só aqui no Brasil, mas como todos os países lusófonos, né? Países lusófonos, todos aqueles que falam a língua portuguesa, né? E fora, né, em Brasil, em África, nós temos China e Índia também, com algumas cidades que falam a língua portuguesa. Então, veja, é compreendível, mas em algum momento palavras ali não soam da mesma forma, porque há essa variação regional. Mas e quando eu estou dentro do meu país? E a gente está falando a mesma língua e não entende nada que eu estou falando. Bunda não existe em Portugal, gente. Portugal, o povo fica estranho quando a gente fala cu na internet. Em Portugal não existe bunda, Portugal é cu. Não é? O cu corrugado só é aqui no Brasil. E aí a gente também coloca algumas... eu estava vendo, eu gosto muito de ver outras pessoas conversando em outros países, e tinha um... agora eu vou esquecer o nome dele, mas ele é japonês, e ele estava explicando como que é no Japão algumas palavras aqui no Brasil que possam parecer, né, às vezes ele fala, mas pode parecer palavrão, mas no Japão não tem nada a ver. E aí demora muito, às vezes, para a pessoa falar aquilo, e aí entender que o que ela está falando não há problema nenhum, né? Então, assim, essa questão do cognitivo ali, até para essa questão desse mito que coloca durante tanto tempo, é a mesma coisa que falar sobre racismo em outros lugares, né? Não é a mesma coisa que acontece aqui. Aqui tem algumas regras, mas é visto diferente. Então, eu queria que você falasse mesmo. Você tocou num ponto perfeito. Você tocou num ponto perfeito. A questão cognitiva, a linguagem empírica, né? Para quem não sabe, gente, linguagem, tudo que é empírico é aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente visualizou, aquilo que a gente vivenciou, tá? Uhum. Porque você pode ver, ó, quando você falou da questão desse, eu acho que eu até sei de quem é esse menino japonês, eu adoro ele também. Uhum. E assim, acho muito interessante porque assim, ó, se você pega todos os idiomas milenares, tá? O idioma português não é milenar, ok? Uhum. Mas todos os idiomas milenares, japonês, grego, árabe, persa, chinês, malaui, tá? Que mais? Gaélico, norueguês, todos esses, o russo também, todos esses idiomas têm uma gramática extremamente simplificada. Extremamente simplificada. Dessas línguas mais antigas, eu acho que a única língua que é mais complicada na sua gramática é o latim. Né? Eu estudei latim 4 anos e eu juro para vocês, eu sei pronunciar, mas eu não sei explicar a gramática latina. Não sei. Entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito cognitivo. Uhum. Por quê? Porque a entonação... Você pode... Esqueci de acrescentar, né? Lógico, os idiomas africanos, que eu não considero nenhuma daqueles idiomas regionais como dialeto. Entendeu? Dialeto é uma coisa que surge do nada. Então, o dialeto seria dizer que na Nigéria existe o dialeto francês. Porque o idioma de lá
São 300 idiomas que existem só dentro da Nigéria. E aí você começa a observar que às vezes, por exemplo, vou usar o Yorubá, que é mais usual para mim, tá? Um acento, a palavra Ogum, por exemplo. Eu falo Então é Ogum, muito interessante, né? eu falo Ogum, todo mundo acha que eu estou falando do São Jorge Guerreiro. Ou para os baianos, São Sebastião. Ogum escreve de um jeito para se referir ao orixá da tecnologia, escreve de outro jeito com um acento específico no lugar específico para dizer que significa guerra, escreve de outro jeito para chamar de amigo, escreve de outro jeito para chamar de caminho, escreve de outro jeito para chamar de companheiro, mas é a entonação da mesma palavra que muda. É uma única palavra. É o acento ou a ausência de acento que diz o que é aquela palavra. Ou seja, é a forma, a tonalidade que eu vou usar. E o português é uma das únicas línguas que eu conheço que renova tratados a cada 30, 40 anos. Porque eu estou com 45, eu já vi 2 atualizações de tratado da língua portuguesa. Uma aconteceu em 89 e outra agora... 2009. Mas... Hã? 2009. Né? Eu ainda estou lutando até agora para me acostumar com elas, eu sou sincero. Isso mesmo, Cristiano. Herança, medicina, nome de um rio. Isso, obrigado, Cris. Entendeu? Então, assim, é muito... E uma coisa interessante a se falar com relação a isso também, Rô, é o seguinte. A língua ela é plástica. Ela é elástica. Ela é adaptável. Quem é... Esqueci o nome daquela ridícula, Cíntia, não sei das couve preta, uma mulher sem educação nenhuma e que jura que é socialite. Ah, tá. O professor de português? Ela não é professora de português. Ah, ela Não é pelo menos professora de nada. Ela é professora de língua portuguesa? Será que é essa que fica corrigindo todo mundo? Ela é uma mulher que finge ser socialite e que ensina as pessoas a falar o português formal. Ah, eu acho tão desnecessário isso, sabia? Eu até brinco aqui e falo sobre isso, mas acho tão desnecessário umas coisas assim, sabe? O pior não é ela ser desnecessária, que eu concordo com você. O pior é ela ter ouvidos e olhos que aplaudem. Porque pra mim ela é uma piada. Ah, sim. Não, mas tem Ela é uma pessoas piada. que acham isso. É, lógico, eu tenho mais respeito por você com teu narizinho de palhaço do que por ela. Mas pra mim ela é uma piada, ela é um meme. Mas tem pessoas que levam ela muito a sério. E no bolsonarismo dela, no nazifascismo dela, ela é uma influencer. Entra um período ali que, veja, por isso que eu digo que é um problema e há um problema, né? De você não estudar e você não entender. O Cristiano colocou ali dessa questão de herança, medicina. Esse é o significado da palavra algum. Ele acrescentou Então, o significado da palavra algum. esses tempos eu estava falando, eu falei, gente, veja, etimologicamente falando da palavra macumba, etimologicamente falando da palavra mandinga, ligado a algum como nome de rio, ligado ao Oxum, a cidades, né? Havia impérios com esse nome. E veja, ainda dentro dessa proporção que tudo vai mudando e vai se moldando, quem é que fala que aquilo está certo ou não está? Né, dentro desse corpo, sempre o colonizador. Então, quando essa pessoa, né, que você diz ali, que eu nem sei, Cíntia, mas enfim, quando você fala dessa pessoa que questiona e outras pessoas que aplaudem, é porque ainda dentro desse processo colonialista, a valorização como se fosse o belo, né? O próximo da perfeição, porque foi cultuado isso. Porque, exato, a cultura do normal. Foi dito isso. A cultura do normal. Você tem que se adaptar porque você não pode sair do normal. Mas aí é onde eu te digo. É a mesma coisa quando as pessoas... Gente, eu ainda estou me adaptando a usar linguagem inclusiva. Eu sou viado, caralho. E eu não consegui me acostumar ainda a usar todes, elo... Eu não sei nem quais são os termos todos ainda, não me adaptei. Para mim, veja, para mim, esses dias me perguntaram, né? E daí, o que você acha do todes, né? E eu falo, gente, eu não tenho que achar nada. Até porque eu acredito que isso não é um artigo de opinião. Veja, dentro da linguagem, né? Dentro da gramática, e se a gente vai estudar a gramática, isso ainda não está ajustado. O que não pode sofrer variações. Daqui a pouco, isso pode fazer parte de uma gramática dentro do dicionário. Antes existiam palavras como contação. Contação não existe no dicionário ainda, porém alguns dicionários que estão ali já estão com essa palavra. Você fala contação, a pessoa não Mas vai você sabe o que eu acho mais engraçado,
Só Rosane, que eu não acredito que eu possa falar isso, né, como uma propriedade minha. Ai, já que você é professora de língua portuguesa, então isso implique. então Não, vou. gente, quem tem que aceitar isso são as pessoas, e a partir do momento que ela se sente confortável e ela quer se chamar assim, é ela que vai dizer. Assim como vou você não se sente à vontade, você não vai dizer. E não tem que ficar perfeito. falando, há pessoas e pessoas, né? Sim. Então, assim, é muito difícil, porque quando a gente coloca de uma forma muito seletista, esses dias me perguntaram aqui se eu era a favor à miscigenação. Eu falei, gente, eu não posso ser a favor de algo que foi cruel. Eu não posso dizer que eu sou. Como assim? Aí eu entendi o que a pessoa quis dizer, porque há pessoas, né, do movimento negro que falam de não ser a favor, ou ser com. Eu falei, mas é pessoas, certo? O conceito dessa palavra, miscigenação, ele vem de uma crueldade, ele vem de um abuso de corpos. Não existiam pessoas de várias cores se as pessoas não fossem saídas do seu lugar de origem, trazidas para o Brasil, e com isso sofressem essas questões abusivas, né? Não posso falar essas palavras às vezes, porque às vezes eles interrompem às vezes por causa de algumas palavras, mas é isso. E aí, veja, eu falar que eu sou contra ou a favor, eu estou ligando as Obrigado, pessoas a querido. Isso mesmo. raciocinar, pegar parte do cérebro, rachar e falar você vai para o lado A e você vai para o lado B. Não, isso é um entendimento um todo. Se E nosso, quando se nosso ideal é justamente acabar com a segregação, por que que a gente vai segregar ainda mais? e assim, claro, eu entendo os movimentos. E eu entendo Mas o que princípio. essa discussão é uma discussão que parte da solidão da mulher preta. E essa solidão é porque essa mulher, veja, ela fala, porque a mulher é dia 8 de março, uma mulher preta sempre trabalhou. Então não existe, às vezes, dia da mulher para quem sempre trabalhou. Não tem valores para aquela que sempre foi deixada de lado. Mas que não tem tempo para pensar nisso, gente, porque o corre está vindo, então a gente tem que ter filho para cuidar. Então é outra realidade. Então, pessoas discutindo sobre isso é muito bom e muito válido, mas a gente tem que entender que ambiente que isso vai falar, né? E a gente não pode ficar discutindo sobre algo que não acrescenta e sim colocar em prática, né? Cara, você pegou num ponto extraordinário, porque assim, ó, se você for observar, e assim, eu no começo da história da linguagem inclusiva, eu não vou mentir, gente, eu sendo homossexual, eu era, tipo, pra que cacete? Só que eu esqueci que eu sou um viado cis branco. Como diz os meus amigos, eu quieto, de boca fechada, sem me mover, eu passo por homem. Macho. Hétero. Haroldo. Entendeu? E aí eu comecei a entender, e aí eu fui atrás de linguistas de verdade. Né? Hum, Fui atrás de linguistas de verdade. É, E a primeira frase extraordinária que eu escutei, Rô, foi o seguinte: o idioma, a língua, seja ela qual for, em qualquer tempo e lugar, ela é plástica. hum, Não é deformação, é conformação. A língua se molda. Não somos nós. Olha a história do começo, olha o cubinho lá. O povo quer se ajeitar para ficar melhor, mais confortável, mas dentro do mesmo cubo. Não, é a língua que está a nosso serviço. Então ela se conforma de acordo com os nossos padrões, de acordo com a nossa ideologia, de acordo com o letramento é nosso. A língua está a nosso dispor, igual dinheiro. Se você se deixa escravizar pelo dinheiro, o dinheiro é criatura humana. É nossa, nós criamos o dinheiro. Então, se você uhum, deixa, né? Aí eu vou usar um termo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas se você se deixa ser, escravizar pelo teu servo, você está tendo uma inversão. Só que a diferença é que esse servo é um servo que nós criamos. Então nós criamos a língua, nós criamos o dinheiro. As coisas que nós criamos estão a nosso serviço. Então elas estão para estar em conformidade. Elas existem para estar em conformidade com com o nosso letramento, com a nossa ideologia, com a nossa capacidade, com o nosso crescimento. Então, se até 2000 anos atrás a gente tinha só homem, mulher, viado e sapatão, agora a gente tem mais esse bando, que eu não consigo também trazer tudo. Tinha os bissexual também. Né? LGBT, C, W, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, W, né? Entendeu? Que daqui a pouco eu vou falar por que eu brinco dessa forma, né? E eu brinco porque eu posso, que tem outras pessoas que se forem brincar acabam sendo processadas, eu sei disso.
Assim, se existe isso, tem que haver uma conformidade linguística para isso. E a língua está a nosso serviço, não nós a serviço dela. É a mesma coisa, você publicou teu livro, daqui a pouco você acorda de manhã, você resolve pegar teu livro, você não gostei desse capítulo, vou fazer uma nova edição, vou tirar esse capítulo. Você vai fazer, porque o livro está a teu serviço, ele é teu. Você compôs ele, você escreveu ele, você deu vida a ele. Entendeu? Então, aí por que eu falo essas coisas? Porque assim, ó, por que eu tenho essa coisa de brincar com a sigla LGBTQIAPN+? Pelo seguinte, eu acredito em raça humana. Ponto. Sem cor, sem orientação, sem etnia. Porque a própria palavra etnia foi criada pelo sistema. Pelas pessoas que dominam e controlam o sistema. Etnia não existia. Etnia surgiu antropologicamente quando eu sou eu e de repente eu encontro com o outro que é estranho a mim. E aí eu vou para um outro continente, eu capturo esse outro e coloco ele num zoológico para mostrar que existem outros tipos de humanos que não são humanos, que são animais humanos. E foi de onde surgiu, inclusive, o termo hominídeo. Você sabia disso? No século XVII e XVIII, quando os africanos e muitos outros, e originários da América, tanto povos originários da América, eram capturados aqui, levados para a Europa para participar de apresentações teatrais e circenses e de zoológicos, famílias inteiras eram colocadas em zoológicos como animais. Foi dali que, para não dizer que eram humanos encarcerados, eles apresentavam para a sociedade branca, heteronormativa, como hominídeos. Primatas hominídeos. Você é um conhecedor da palavra. Você estuda etimologicamente cada pedacinho dela. Se eu pegar uma palavra e pedir para você fracionar, e falar, você já conversa silabicamente, né? Você já é aquela pessoa que fala, né? Você vai falar, o que é etimologia? Etimologia! Você já consegue soletrando a pessoa, soletrando com o Alfredo. Mas veja, você coloca isso sempre dentro de um estudo. E um estudo que você está equiparado e que o seu conhecimento permite que você fale isso. Quando eu vejo as pessoas discutindo sobre raça humana sem entender o que você sabe, é o problema. Mas é a mesma coisa, Morgan Freeman foi discriminado terrivelmente. Aí a pessoa quer conceituar os seus problemas. Veja, você entendeu desde o começo o que é ser um homem LGBT, você entendeu qual é o problema do humano quando ele coloniza, você entendeu quando é um problema com relação a uma questão... quando um adulto agride uma criança, você conseguiu entender todos os problemas éticos. Sim. E étnicos. Você estudou para isso. Até tal ponto de você entender que isso te coloca, né, e fala como um ser humano que fala, não, todo mundo tá aqui. Igual com as suas diferenças. É humano. Porém, eu ainda digo que muitas pessoas, vendo essa sua fala, não têm o mesmo conhecimento. Não tem. E aí elas levam para o outro lado daí, né? Aí puxa pelo outro lado. Mas o lado que a favorece. Isso. E que continua excluindo. Isso. O lado que fala que somos todos iguais, ok? Mas eu quero continuar com a minha empregadinha preta aqui dentro da minha casa. Isso, exatamente. Aí eu não vejo diferença. Para mim é como se fosse da família. Mas aí não, imagina, eu não sou racista. Meu avô era preto. Né? Então aí eu coloco bem assim, não, eu não sou isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas se ela for pedir aumento, ou se ela chega atrasada, né, dentro do serviço, aí a gente vê que é bem diferente. Mas ela não pode subir no elevador social comigo também. Né? Então, assim, eu vejo... veja, o que aconteceu, que eu falei pra você aqui, que eu tive que fazer essa situação, né, é fruto disso. Sim, então, ficou nítido. Não abra minha boca. Veja, eu venho de um relacionamento interracial. As pessoas falam, nossa, fala tanto disso, é casado com homem branco. Lógico, é o único que me quis. Você acha que tinha preto na minha época que queria saber de mim? Tava tudo correndo atrás das loiras, pô. Não queria saber de mim. Eu tava do lado dos meus primos. Exatamente. Os negão baita bonito, 2 metros de altura. Eu sabia o que eles queriam. E eu ouvia. E isso dentro do meu conhecimento, falou bem assim, não, eles não vão olhar para mim.
Então, assim, isso é a própria, são próprias questões do fruto, né, do racismo e da objetivação. Assim Sim. como homens, que eu acho que existe um cara que eu acho que ele é fantástico lá na década de 50, que é Frantz Fanon, que ele chega e fala: o negócio é o seguinte, homem preto, tu é objetivado por mulher branca, sim. Elas estão querendo teu corpo, sim. Objetificado, que a gente fala, né? E aí você tá com isso, acreditando e se valorizando, mas na verdade você é uma estátua, você é um prêmio. Então, assim, eu acho isso. E aí, quando você coloca todos ali, você entendeu isso e várias pessoas entenderam isso. Mas muitas pessoas não entenderam ainda o que, que é o rolê. E aí Não, acaba praticando justamente para pegar essa fala lá. Tá vendo o que ele falou? é. Tipo, como a onda. Então, assim, por isso que é muito importante quando você traz essa sua fala, e quanto mais pessoas brancas ao lado de pessoas. E hoje a gente fala pessoas não negras, ao lado de pessoas negras, falando sobre isso, fortalece, porque em muitos momentos eu estou falando e as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Você vem e fala a mesma coisa, 10 pessoas choram. É. É Então, horrível. entendeu? Eu Então, fico extremamente assim, eu digo ofendido que a com gente isso. ainda precisa disso, de umas escadas, para a gente poder tirar dores. Porque quem adoece, no final das contas, é quem está chegando agora. Então, assim, eu só descobri umas coisas, assim, de racismo mesmo, foi quando meu filho chegou contando umas coisas para mim que eu falava: tá louco? Pra que isso, meu? Ai, mãe, eu quero pintar lápis de cor de pele. Umas coisas assim, sabe? Mana, O meu irmão chegou ali atrás. Lápis mana. de cor de pele, umas coisas assim que eu falava assim, mas isso não tinha pra mim na minha época. Então, assim, vem informações, né? Porque o racismo ele se moderniza. vem, Sim! vem informações para Sim! você que não acontecia na minha época, que não acontecia na época dos meus pais e assim sucessivo. E as pessoas às vezes justificam isso para poder continuar aprovando algumas coisas que acontecem. Certo? Tudo bem? A gente está ao vivo aqui, você está falando com exatamente nesse exato momento. Tem 2.999.774 mil pessoas assistindo essa live e agora está conhecendo você. Então tá, eu tô fora. Então Tá tudo é o Brasil inteiro que tá te vendo aqui. Agora você ficou famoso, tá todo mundo te vendo. Ele acreditar. Ai, ele acredita em mim. Tadinho. Então, assim, veja, esse aqui é meu irmão, né? E o meu irmão é um presente para mim, porque assim, ele fala que é especial, né? Mas falam para ele que ele é especial, mas ele é especial para nós, né? Mas essa especialidade dele, dentro da condição neurodivergente, ela me permitiu conhecer que eles são especiais porque eles estão à frente do nosso raciocínio. Então, assim, é tanta sabedoria Mas de algumas ele tem coisas. trissomia? Ele tem esquizofrenia. Ah, tá. Então, assim, foi muito tempo diagnosticado com bipolaridade, enfim, mas dentro disso eu vejo muitos avanços dentro dele, Sim! mas da ciência não. E aí entra, Pois é, né? mas aí assim, em qual ambiente, qual foi o ambiente que vocês disponibilizaram para ele? Vocês disponibilizaram o ambiente da clínica ou vocês disponibilizaram o ambiente que eu chamo, né, de ambiente Nise da Silveira, que é meu ícone, né, de psiquiatria e psiquiatria. Eu trabalho muito com o material de Nise da Silveira na psicanálise, que é justamente essa questão da inclusão, né? A primeira psiquiatra brasileira, ela chegou a ficar presa durante 1 ano e meio porque ela se negou a usar as técnicas comprovadamente eficientes da psiquiatria. As técnicas da psiquiatria para um sistema público de saúde, ela não existe. Não, você faz hospital dia no CAPS e vai-te embora. Até porque no caso dele, no quadro dele, veja, entrar dentro de uma questão neurodivergente não é hospital dia, ele não podia estar no hospital dia, porque no hospital dia ele teria que fazer, e no caso dele, né, foi entendido que não cabia. Não era CAPS, porque no Ele CAPS é era não caso de sociável? surto. Ele é sociável, né? Ah, ele é Às sociável. vezes ele entra em surtos, mas ele é sociável. É, e também não daria para ele fazer acompanhamento na unidade de saúde, porque a unidade de saúde também. Então, assim, um não pode demais, porque é o extremo. Outro que está na metade não dá porque não equipara nem do lado A nem do lado B. E o que fica, o que sobra, que é a unidade de saúde, vai empurrando com a barriga, mas não é isso. Então, ou seja, não tem ainda um sistema público de saúde que ajude nesse sentido. Quem ajuda em muitos momentos, quando eu comecei a entender, né? Porque daí, assim, enquanto a gente não tem essa maturidade, a gente vai indo. Mas quando eu comecei a entender mesmo, eu comecei a entender que eu precisava fazer acompanhamento. Eu.
Tinha que fazer acompanhamento. E tá quase Eu chegando tinha onde eu que, quero. Tá quase chegando onde eu eu quero. tinha que fazer isso para eu poder ver como que eu lidava com ele. Eu tinha que fazer isso, Porque sabe? na verdade, Rô, o Boa problema. tarde. Ai, desculpa, babá. Eu aqui conversando, desculpa. Acabei Ô, não. babá! Seja Mutumbá! bem-vindo, desculpa. Nem sei se tá aqui mais também. É, o problema não é ele. E eu falo isso para você baseado em Darcy Ribeiro, baseado nas vivências de uma grande amiga minha, professora de biologia, bióloga e professora da Escola Newton Freire, aqui, que você conhece. É, ela viveu durante quase 20 anos no meio dos Chavantes, no Mato Grosso. Então, assim, eu falo baseado na vivência dela, nos estudos do Darcy Ribeiro, da própria Marilena Chauí também, e eu falo isso para você. Essas pessoas, para as populações originárias, para os primitivos habitantes para os africanos e para os primitivos habitantes da terra brasileira, para os povos originários, eles não são problema. O problema somos nós que não conseguimos entendê-los. Olha que lindo isso. Ele não tem problema nenhum. Nós temos problema para entender como ele é. Ah, mas ele pode dar uma doida e sair atirando e dando facada. O problema não é ele, somos nós que ativamos esse gatilho nele. Então o que a gente pode fazer para melhorar a vida dele? É. Porque eu estou aqui para nós estamos aqui, né? Eu sempre falo, gente, eu estou aqui só para duas coisas na minha vida inteira: adquirir conhecimento e colocá-lo a serviço. Todos nós estamos aqui para isso. Não é para criar dinheiro, porque a riqueza está aí disponível para quem quiser. Maldito o dia em que nós criamos propriedade. Inclusive, eu falo disso no meu livro. E eu tenho um artigo específico sobre isso. O dia em que nós criamos propriedade, nós criamos apego, e a partir disso nós achamos que nós éramos donos da terra, da natureza, e por conseguinte, do corpo feminino, do corpo preto, do corpo incapaz, do corpo neurodivergente. E aí nós aprendemos a utilizar artifícios para calar esses corpos. Seja, vou pegar uma coisa mais atual, né? Não tão, mas mais atual para as pessoas que estão assistindo lembrarem, né? Freud foi considerado o pai da psicanálise porque ele criou a psicanálise para enfrentar os tratamentos contra a histeria, que era uma doença exclusivamente feminina e que se tratava enfiando próteses com vapor quente no tubo uterino das mulheres, Nossa, é horrível isso, né? dando choque nos clitóris das mulheres. E muitas outras coisas que não estão documentadas, de como os sanatórios tratavam as mulheres que eram consideradas histéricas. E elas eram histéricas por quê? Eu vou usar um termo, me desculpem, não é para usar esse termo assim. Elas eram histéricas, primeiro, porque elas não eram ouvidas. Segundo, elas não sentiam prazer, porque elas eram pura e simplesmente uma boneca reborn, onde o cara chegava lá, depositava os seus dejetos, excretava as suas lambuzeiras. Se elas ficassem grávidas, pior para elas. Se elas não ficassem, elas eram trancadas em sótãos ou em calabouços, enquanto os seus maridos casavam com outras na cara delas, porque elas eram diagnosticadas como histérica, que era a mesma coisa que ser louca. A mesma coisa aconteceu com os corpos negros, que não tinham direito a ter propriedade, não tinham direito a ter emprego, não tinham direito a ter educação e, por conseguinte, não podiam ter voto. Nós criamos a propriedade e criamos isso para garantir a propriedade. Babá estava aqui, eu chamei-o novamente, porque eu acredito que em algum momento a gente acaba se perdendo tanto na nossa conversa, que a gente comete alguns deslizes, né? Babá, seja bem-vindo, sua bênção, fique à vontade, por favor. Ele fez um comentário ali, mas eu acabei perdendo também. Então, se quiser fazer novamente a pergunta, né, para participar com a gente, por favor. E eu digo que é tão importante essa sua fala, caríssimo, porque
veja, todo esse tempo, né? De todo esse desde do início da colonização, justamente foi dito o contrário, né, do que você está falando. Sempre foi falado o contrário, que essas pessoas tinham que fazer parte do nosso meio. E aí, só para concluir, olha só que interessante. Eu trouxe tudo isso à tona para quê? Para lembrar as pessoas, que aliás é um tema de um estudo muito sério que eu faço há muitos anos, e eu não sei se um dia eu vou publicar isso, porque eu não sei se isso seria uma coisa publicável, porque eu acho que se eu publicar eu perco meu réu primário. Ou vai acontecer igual aquele cara, aquele paranaense que descobriu a pílula que estava curando o câncer e que desapareceu. Eu não sei se morreu, se foi internado, mas enfim. O câncer não é uma doença individual. O câncer é uma doença social criada a partir da normose. Porque o câncer é a doença do medo. Por isso que o câncer não é... Como é que a gente fala? O câncer não é uma doença contagiosa. Por quê? Porque ele é a doença do medo, do rancor, da mágoa, da ruminação, do pânico. É isso que alimenta o câncer. E veja que interessante. Quando você para pensar que a maior parte, 70% dos acometimentos e mortes por câncer são em mulheres. Por que será? Depois de 2.700 anos de opressão e repressão, por que será que são as mulheres as que mais sofrem com câncer? Ah, mas é de família. É sistêmico, é ancestral, sim. É. Entendeu? Ai, mas o câncer de mama é o câncer que mais mata. Lógico, por que será? Qualquer doença na mama é negação da feminilidade. Estude psicossomática e vai entender. Qualquer problema de mama, de trompa, de útero ou de ovário é negação da feminilidade. Por que eu vou ser mulher se eu vou ter que sofrer as consequências de ser mulher? Se eu vou ter o meu templo corrompido, destruído por um homem e eu vou ter que sorrir por isso? E achar que é lindo, né? E aí falar que ser mãe é padecer no paraíso, sei lá quem inventou essa, né? É bem isso mesmo. Porque nossa, eu fico muito, eu fico representada por essa frase, vir, né? Veja, por mais que você ainda seja uma pessoa LGBT, gay, viado, como você é viado, como você fala, e isso te aproxima, né? Principalmente dessas sensações, você não tem útero, né? Mas isso te aproxima muito dessa questão de feminilidade, né? Mas ainda não te Aí, torna. babá, já quero fazer live com o senhor. Mas babá pode subir, será? Pra gente poder Ele tá em chamar. trânsito, não sei se ele vai conseguir ficar com a Ah, que gente. pena. Poderíamos chamar a babá, por favor. Vamos marcar uma com ele, vamos marcar. Eu vou amar conversar com ele. Poderíamos marcar sim, porque esse é o espaço para que todos nós conseguimamos traçar. E voltando, eu fico muito feliz de você poder falar isso, sem essa propriedade, porque nós temos muitas pessoas que tomam a frente e quer falar no lugar, mas ainda dentro do seu estudo, dentro do seu amparo, é muito bom você tirar essas dúvidas, né? Que ficam muito conceituado, e aí eu vou falar, né, voltar para a questão do que é artigo, né, documentado, né, para algo que é artigo de opinião. E a diferença é que muitas questões são baseadas em fatos reais, e documentos, né, que comprovam. E as Porém, a pessoas têm que tomar muito ciência... cuidado com o artigo acadêmico e o artigo jornalístico. Tem uma diferença. Não, mas esse absurda. artigo é um artigo acadêmico, não, é verdade, ainda bem que você falou isso, porque o artigo jornalístico, ele ainda se torna um fato, mas um fato ainda baseado em opiniões, né? Eu Isso. trabalhei, eu trabalhei com os meus alunos agora sobre editorial, foi fantástico de ver o quanto a mudança através da língua muda opiniões. E o que isso transforma através das mentes, né? Então, assim, eu ter uma matéria, eu ter um jornal, e ganhar ênfase com isso através Olha, tá da pedindo pra dor. subir ele. Hã? Tá pedindo pra subir ele. Deixa eu mandar para ele aqui. Antes ele estava aparecendo aqui para mim, agora eu não sei como que ele aparece aqui, ó. Mandei. Você não vai ter que aumentar a janelinha, não, né? Acho que ele aparece direto, né? Acho que agora é automático. Será? Não Acho sei. que não, acho que é automático. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Pois é, porque eu tirei também a opção da janela, mas eu vou... Ah, não, se você tirou, então ele vai no automático. Vamos lá. Entra lá, babá, por favor. Eu subi. Não consegui. Tá bom. Então você tem que aumentar a janelinha. Então, Aumenta eu pra tenho que 3, aumentar mano. a janelinha, é bem coisa minha mesmo aqui.
Então, deixa eu ir novamente aqui nessas ferramentas, vou colocar aqui, vou mudar, e aí agora eu vou convidar, e eu acho que agora ele consegue. Eu não sei quantas pessoas o Babá tem, mas eu acho que o TikTok ele permite. Vai, manda de novo. Mandei. Agora deu certo. Aí. Agora deu certo por conta dessa janela. Mas daí você vai ficar pequenininha, eu não queria que Não, ficasse pequenininha. não tem problema. Não tem problema. Eu acho que. Não, não tem problema, bobagem. Olá, Babá, sua bênção, seja bem-vindo, tudo bem? Meu pai abençoe, a benção. Interessantíssimo esse assunto que vocês estão falando. Ah, Falando sobre a ânima em si, nós falamos do espírito, que é uma coisa que todos nós temos essa energia que radia no nosso corpo. Porém, a ânima ela é criada durante o nascimento. A pessoa começa a criar a ânima. O que é a ânima? A ânima se chama alma. É a parte que você vai criando, vendo o mundo, vai vendo tudo, guardando para a sua ancestralidade, vamos dizer assim, para os seus futuros, né, que vão nascer, e a sua ancestralidade lá atrás trouxe algo da ânima para você. Então, muitas mulheres foram perseguidas, como ele disse, foram humilhadas durante muito tempo por machismo, arrogância e prepotência, e aquilo condiz com os problemas que elas têm hoje, que são doenças particulares. Vamos colocar o von Willebrand mesmo, que é aquela doença que a mulher não consegue, como chama, coagular o sangue, então ela tem hemorragias. É um tipo de câncer. Nós temos vários outros tipos de câncer que vêm. O câncer de mama, que mais mata. Isto vem basicamente da depressão decorrente e também da criação. Hoje em dia nós sabemos que, vamos colocar assim, a maioria dos casos de assédio sexual e assédio moral são dentro das próprias casas, com meninas, principalmente. Sim. E nós vemos o que acontece, essas meninas criando esse problema, as mulheres mesmo criando, e contraindo o problema. Porque, na verdade, o câncer, ele é o quê? Nada mais é do que uma reação vamos colocar assim, uma reação de uma depressão, de um problema psicológico forte. O câncer ele não nasce por causa de uma genética. Não. Não vem de genética, não existe genética em câncer. E outros problemas também, como decorrentes problemas cardíacos, que as mulheres estão tendo muito, ok? Outro problema também, quedas de cabelo e etc. Tudo isso são efetivos do quê? Da sua ânima. Se o homem também... O Babá me fez lembrar de uma coisa interessante agora, quando ele começou a falar dessa questão da ânima, né? E principalmente quando ele falou da questão da mulher, ele me lembrou muito do que Eckhart Tolle costuma chamar de a dor feminina. A dor feminina. Bem interessante. E vem desde lá de quando a mulher foi culpada pelo pecado original e tudo que veio depois disso. Então, mas aí é o fato. Hoje em dia, os homens, não aceitando também a masculinidade, estão criando a dor feminina dentro deles. Por mais que eles sejam... Desculpa, até eu vou entrar num assunto bem polêmico. Por mais que o homem seja hétero, ele tem uma feminilidade e ele traz essa ânima da mãe. E acaba trazendo também, consequentemente, os problemas femininos. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É aquele negócio. Nós sabemos que, sem a mulher não haveria geração, não haveria nascimento, não ia ter uma gestação. Sem a mulher, homem nenhum faria nada. Entendeu? Principalmente porque é um bicho folgado. Homem é um bicho folgado. Olha que interessante. Olha que interessante. A gente é iniciado aí há uma catepa de tempo aí. Olha que interessante. Lá atrás, a gente foi ensinado, né? Os nossos pais e avós de santo falavam que porque na África era muito machismo e não sei o quê. E hoje a gente vê, que o princípio africano é justamente o da unidade entre masculino e feminino, entre energia geradora, energia criadora, e no uníssono da cabaça da existência você tem tudo isso, No científica e biologicamente. No livro Ibadu cita que a criação foi feita, entendeu? Que o Batalá chegou para criar o mundo, mas como ele não cumpriu os desígnios dele porque o homem não tinha cabeça, e ele não cumpriu, de repente, Olodumare falou, vai lá então, Ododua, e cumpra-se. Só que quando cita, não cita um ser masculino, cita uma mulher vestida de branco inteiro que retira a roupa, e é uma roupa negra. Isso. Por baixo, ao qual a gente fala daquele Oxalufã, aquele Obatalá que se veste com branco, mais uma fitinha preta por baixo. Isso. Quando a gente cita que a criação parte-se da cabaça, a cabaça é o útero da humanidade, o útero provém da mulher. Quando a gente fala de Agba seria Yami Agba Yaodu. Quando a gente fala de Yami Oxum, a gente está falando do quê? Da criação, da gestação,
Quando a gente fala do caminho de Iemonjá, que ela traz toda a fertilidade no mar, a gente está trazendo o caminho da gestação. Então as pessoas não têm o entendimento que a religião do candomblé hoje no Brasil, eles não entendem isso ainda, é uma religião matriarcal, vai continuar uma religião matriarcal, por mais que nós somos sacerdotes, eu sou babalaô de Ifá também, ortogado, porém sou sacerdote de candomblé, cultuo mais o meu candomblé e falo, as mulheres têm que ter mais valor no candomblé, entendeu? Sim. As mulheres. Porque o que acontece? É uma religião que nasceu matriarcal, vai morrer matriarcal. E muitos hoje sacerdotes estão se achando no poder de querer até que Oxum, que Oiá bata a cabeça para eles. Primeiramente, se bote no lugar. Você que bate cabeça pro santo. Exatamente. Entendeu? Quem somos nós, né? Quem somos nós? É uma coisa muito interessante nessa questão que falam da Eu não quero interrompê-los, mas é um assunto tão bom para a gente poder dialogar mais vezes. E assim, vocês dois são duas pessoas especialistas não só nessas questões, eu digo científicas ou neurocientíficas, mas também nessas questões espirituais. E uma das questões, sabe, Babá, sabe, Alfredo, que eu converso com os meus alunos, que é essa dificuldade de entender as religiões de matrizes africanas, é que as relações, né, que nós temos hoje é tida como religião, mas as pessoas não sabem que antes de ser religião era cultura, né? E o que é cultuado, o que é tradição, o que é trazido, né, ela não pode ser tido ali principalmente como algo que não é para ter esses saberes, principalmente dentro de sala de aula. Posso te dar um exemplo? Posso te dar um exemplo como que você poderia definir isso para os seus alunos bem fácil? Pode, deixa eu só deixar assim entendido que o seguinte, fora isso, né, fora essas ações, né, outras questões que eu falo para eles também é que dentro dessa mitologia africana, até Paulina Chiziane, enfim, essas pesquisadoras que agora tardiamente caem dentro da mídia, mas fala, é que Deus já foi mulher dentro da África. Sim. Principalmente por aquela questão, né, da deusa Maat e daquelas leis, né, do Egito, e falando, e refalando, refazendo, que aí cai dentro de um conceito, né, bem dentro do catolicismo. Então, assim, quando que a gente começa a trazer esses assuntos? Veja, a fala de vocês, ela daria, né, uns 20.399, 700 mil lives, e eu ficaria felizésima se eu conseguisse trazê-los. Mas o Alfredo é super inteligente. Eu tava vendo as coisas dele, meu Deus, minha amizade com essa pessoa. Eu aprendi, Babá, porque assim, eu conheci o candomblé primeiro, o candomblé cultural. Depois é que eu fui praticar candomblé, depois é que eu fui me iniciar no candomblé. Eu vou te contar uma palhaçada pra você. Eu era um umbandista daquele roxo, que não gostava de corte, que não gostava de nada. E um filho de santo meu foi se iniciar pra Xangô. E eu peguei e falei, foi pra casa da mãe de santo. E eu fui lá, cheguei todo cheio de penduricalho, se sentindo o máximo. Não deu, não tocou 2 cantigas pra Ogum e tocou uma pra Oxóssi. Tchau. Entendeu? Juntou 7 Ogã pra me carregar. Oxum não queria abrir mão da minha cabeça, mas o Oxóssi pegou e simplesmente assumiu. Aí eu tive todo o nosso pai é maravilhoso. É o nosso pai, não tem mas jeito. aí eu vou falar pra você, é uma situação que agora você vai entender o fato da explicação dela que a gente adentra dentro da parte da religião, da parte científica. Qual o único orixá que foi abandonado? Qual o único orixá que foi abandonado? Que não aceitaram ele no meio deles e que deixou faltar água no mundo e acabou com a vida no mundo em pouquíssimos dias. Oxum. Se não fosse Oxum, não existiria vida. A maior deusa que existe, o orixá mais perigoso. Babá, o senhor trouxe um negócio que me despertou um trem extraordinário. Olha que interessante. Olha que interessante a ambiguidade de gênero do culto orixá. Oxum, divindade feminina da água. Iemanjá, divindade feminina da água. Yansan, divindade feminina da água. Euá, divindade feminina da água. E olha que interessante. Aí você tem que falar de Adie, você tem que falar de Adie, não pode esquecer de Obá. Adie, né? E, enfim. Mas enfim, vamos lá. Nós temos um monte, a maioria das divindades femininas são águas. Aí você pega Nanã, que é a lama, o barro que foi construído o corpo humano. Não, mas a questão da ambiguidade está bem aí, quer ver? Porque Nanã ela tem muito a ver. Nanã é filha de Onilé, né? Então ela tem mais aqui. Mas olha que interessante. Olha que interessante isso. Orixás femininas da água. Enquanto que no conto da cabaça da existência, a água que cai do céu é o sêmen que fecunda a terra.
Então, Axé, axé. É isso. você entendeu, Rô? Perfeito. Então, olha o nível de ambiguidade. Então, assim, na real, o Big é mais barato. Na real, não existe gênero nem no panteão africano como os antropólogos do século XIX quiseram colocar. Não Sim. existe gênero. Perfeito. É aquele fato. Vamos colocar uma situação. Quais os dois únicos deuses da fecundação? O Batalá. Oxum e Exu. Ah, Não. perdão, desculpa, tá. Oxum e Exu. Oxum e Exu. Os dois são os deuses da fecundação, da fertilização, do Sim. sexo e Da etc. multiplicação, Voltado. né? Isso, da multiplicação. Aí você vê, todos nós, em ângulo, todos nós temos Oxum na vida. Temos. Ah, por quê? Nós todos, isso na África é dito, Sim. e aqui tem que ser entendido também que nós todos carregamos Oxum na nossa vida. Então nós temos que ter um respeito muito grande, tanto com Oxum quanto com o Iemonjá, eu costumo falar. Mas nós temos também, todos nós temos um Bara, uma parte do espírito masculino, que ao mesmo tempo ele traz aquela, vamos colocar, a parte pervertida do ser humano e a parte alegre. Bara não é demônio, Bara não é nada, Bara é aquilo divertido, é a parte sexual, é a parte... É o gozo da vida, né? É o gozo da vida, é o gozo da vida. E aí você pega e entra no ângulo, que Bara, ele libertou Oxum, tanto é que existe um fundamento com o pombo, eu não vou citar isso aqui, né? Mas existe um fundamento em cima que Bara soltou Oxum. E se você for no Ibadu, você vai notar que a primeira convivência de mulher e homem foi entre Bara e Exu e Oxum. Exu e Oxum. Porque o primeiro espírito que pairava sobre as águas, essa história, todo mundo entende assim, é o primeiro que pairava na escuridão sobre as águas. Não. Era o primeiro que pairava sobre a deusa das águas, sobre a energia de Agbá. E Aodu, muitas poucas pessoas conhecem sobre Aodu, e Aodu também era treva, junto com Exu. O pessoal brinca com o povo de Oxum, falando, o povo de Oxum é maravilhoso, é isso, é aquilo. Não sabe como são feiticeiras. Entendeu? Não sabe. É. É a mesma coisa. Gente, Oxum foi o único orixá que pariu. Deixa eu interrompê-los novamente. Estrela falou, Babá, por favor, responda. E outra coisa também, ela falou sobre uma questão de ser de Ansan ser da água. Não, peraí, vamos lá. Vamos lá. Vai abençoar a bênção, Estrela Vespertina, tudo bem? Saudações. Vamos entrar numa situação aqui. Ansan, orixá Oiá, senhora guerreira. Se a gente for falar de Oiá, a gente já entra em Onira, né? Vamos entrar na rainha de Irá, entendeu? É um orixá que trouxe os ventos e ensinou a manipular o fogo. Sim? Então, o que acontece? Como é um orixá que ensinou Exu a manipular o fogo, vamos falar de Topé, né? Que Topé é maravilhosa. Isso! Ensinou Exu a manipular o fogo. A senhora do Ajerê, né? Nós temos que falar sobre a mulher guerreira. A transcendência da mulher guerreira. O que acontece? Oiá foi a maior guerreira que houve. Ela enfrentava homens, ela enfrentava guerreiros, mas nós não podemos só citar Oiá como mulher guerreira. Nós temos que entrar também nas terras de Obá, porque Obá foi a mulher rei. Ela ganhou o título de mulher rei. Nós temos Obá e nós temos Ogunté. Então nós temos 3 guerreiras aí. Aí vocês perguntam pra mim, mas faltou uma, faltou Pará. Oxum sempre foi o sanguinária, Oxum sempre foi feiticeira. Eu não posso nem tocar em Oxum porque nós já falamos de Oxum, mas nós temos que falar dentro do caminho de Oiá. Oiá é o vento que sopra, é o ar que adentra as nossas narinas. Olha como que a mulher dá a vida, gente. Olha que lindo. A mulher traz a fertilização da água, o útero que nos mantém, o leite que nos amamenta e o ar que a gente respira. Oiá é o vento. O vento que Olodumare soprou para dentro da narina do ser humano. Então as pessoas não têm uma significância maior, entendeu? De entender que dentro do panteão sempre as deusas vão trazer os elementos da vida. E os deuses vão trazer vamos colocar, a caça, que é a prosperidade do nosso pai, a inteligência, entendeu? Vamos colocar o outro ângulo também. O jeito de pensar e analisar situações, que o Chaguian é muito estrategista. Sim. Então nós temos todos os caminhos. Oxóssi, ele é conhecido mais, o pessoal fala, ele é Deus da prosperidade, não sei o quê. Não, ele é o Deus da inteligência. Ele te dá a inteligência para saber ficar calado, para caçar, a diplomacia. Porém, o nome Oxóssi
significa o feiticeiro da mão esquerda. Ou seja, o homem que caça com uma flecha só. Apesar que existe, se a gente for falar aqui de Aquerã caminha com 3, Exu e Ogum. São 3 flechas a serem lapidadas. O povo de Aquerã, que nem eu, são pessoas que falam demais, são pessoas que têm uma tendência explosiva, entendeu? Uma tendência de alegria também, mas o que condiz assim, a história hoje? O que nós estamos falando são sobre as grandes guerreiras. Nós estamos falando sobre a criação. Nós começamos desde a velha Nanã, passamos por todas as senhoras e mostramos que a mulher pode ser rei. Quando a gente cita que a mulher pode ser rei, a gente falando assim, vamos colocar, como se diz, Obá, ela conquistou o título de rei. Onira, a rainha de Irá. Entendeu? Desculpa eu estar falando pra caramba. Deixa eu interrompê-los, né? Só vou pedir licença um pouquinho. Me cabe a isso de uma forma tão ruim, mas veja, o que vocês estão falando, e eu digo vocês, né, com toda, né, o respeito possível, mas isso não é um assunto que vai conseguir ser falado em apenas uma live. Vocês precisarão estar aqui mais vezes, e eu fico muito feliz por isso. Vamos montar uma forçaria para essas lives, então. Eu gosto de live porque olha, como eu queria muito falar mais sobre isso, porque às vezes eu entrava e às vezes não adentrava em assuntos, né, que fossem pertinentes. Sou suspeita em falar de Nanã, né? Mas eu quero muito que vocês tragam mais conhecimentos. Veja que, sabe, Lindeza, a gente marcou um encontro para falar sobre distorções linguísticas e você falar, mas a gente trouxe tantos assuntos abrangentes. Acho que você sabe que não adiantou nada a pauta, né? Mas isso é muito bom. Mas se você perceber, a gente não fugiu do tema, Rô. Nós não fugimos do tema. Nenhum momento. A diferença é que as doenças, né? Na verdade, você não falou sobre as doenças. Quem acabou trazendo algumas coisas ali também. Você falou sobre as doenças, mas quem acabou atingindo por essa energia também foi o pai, foi o babá, que colocou tudo isso ali em prova de que não é só uma pessoa dentro dessa questão da sabedoria. Às vezes não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Olha, gente, eu tô saindo porque eu tenho que buscar meu filho na escola, tô até pegando o capacete aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só mostrei que a ciência e o espiritual caminham juntos. O que as pessoas precisam entender é que sem um... A gente precisa fazer esse caminho de volta. Precisa fazer esse caminho de volta. Sim, com certeza. E principalmente uma coisa, que quando as mulheres são agradadas, tudo se dá certo. Entendeu? As mulheres sendo agradadas, principalmente, porque são grandes iabás que estão na Terra. Ah, mas por que, babá? A maioria, o ancestral foi uma grande iabá. Então vocês são parte dessa iabá, vocês trazem essa força. Meu gente, a bênção. Beijo do abraço, a bênção. Tô achando que espero por uma nova live assim, porque eu gosto de live assim, eu não gosto de live que tenha que falação, essas coisas. Eu gosto de live que a gente possa vir e falar o certo. Mesmo que 2 pessoas nos escutem. Mas que escute o que é verdade. Mas às vezes é 3 pessoas que estão aqui, né? A gente não sabe quem está lá assistindo a gente da janela. Com certeza alguém já vai pegar minha fala aqui, já vai falar mal de mim lá no Macumba News, que eu adoro eles, que eles sempre tem alguma coisa para falar mal de mim, né? Mas o que eu fico feliz. E vou falar para você, ó. Tem que montar mais temas como esses. A gente podia um dia montar um tema de adentrar dentro da cabaça da existência, dentro do Igbadu mesmo, e a gente falar desde o momento da primeira chegada de Olodumare e a apresentação a Exu, a apresentação vamos dizer assim, a grande mãe, né, Yaodu, e ali os Adiogun, etc., até a construção do Aie. Isso seria o bom. É legal. Muito Beijo legal. no convite para a próxima. Convido, já está convidado. Tchau, tchau para vocês. Bênção, obrigada. Nossa, que precioso isso. Eu quero muito depois, né? Vou pegar até, conversar depois com o babá, ouvindo você, essa energia tua, né? E olha que não era nem para ouvir, né? Você sabe, né? De algumas coisas, mas depois a gente acaba, né, entendendo que o propósito não é esse, que talvez é justamente isso, né? Fazer com que algumas coisas atrapalhem a gente, o foco. Quando o babá trouxe ali, falar de uma forma
Por que que aqui dentro do meu perfil, muitas pessoas não me verão falando muito aprofundadamente, é, ai que bom, babá, não me verão falar aprofundadamente sobre alguns assuntos, porque eu acredito que cada um tem a sua especialidade, mas o meu propósito aqui era justamente trazer um conceito, antes de trazer a questão da prática. Então, primeiro, eu vou trazer uma palavra simples, como axé, macumba, e sabe? E essas questões que vêm do dia a dia, e a partir disso, ver o que está em volta, e depois em volta, e depois em volta, e depois em volta, para que aí a gente consiga. Ah, nossa, você nem sabe como é que tá aqui. É aqui no sul, aqui tá, acho que agora tá fazendo 7, 8 graus, muito frio. Então, assim, aqui, é, esse propósito é para falar sobre uma questão histórica, sobre uma questão educativa e sobre questões que pessoas que têm essa proximidade somem e tragam isso, como vocês estão fazendo aqui, como você, porque esse é o nosso propósito, né? De fazer isso. Antes eu fazia lives com mais frequência, né? Mas a vida de professor não é tão, né, do jeito que a gente pensa, né? Agora eu estou conversando aqui, estava respondendo aqui, porque o pedagogo já mandou mensagem, cadê a nota do aluno, porque não sei o quê, e daí precisa abrir livro e precisa mandar. E a gente às vezes está em casa, né, dizendo que a gente não está trabalhando, então às vezes não sobra tempo para eu fazer aquilo que realmente me dá prazer. Que conversar aqui é um objetivo, e que você assuma, né, esse protagonismo. Veja, eu ainda sou dona da live, mas a todo momento eu vejo que vocês precisam falar. Então vale para eu olhar isso e acabar ouvindo, né? Não seria um jogo de entrevista, né? Eu gostaria que fosse. E daí, quem é Alfredo? Alfredo Lima por Alfredo Lima. O que come, o que gosta hoje, né? No Globo Repórter, olha só, né? Rosane Gabriela. Né? De frente com Rosane. De frente com Rosane, que está de lado, de revesgueio, que não sabe às vezes, né? Mas não é isso, não seria, né? Não seria eu. E também as pessoas que viriam não ficariam tão à vontade como você ficou, né? Que eu acho que isso trouxe. Deixa eu até mudar aqui, porque eu acho que dá pra gente voltar ao nosso, né? Apesar da gente ter Posição inicial. Aí. inicial, apesar de já tá, nós entramos 3 horas, já vai para 2 horas e 15, eu acho que já é um tempo bom para a gente conversar, deixar, esse mês tem gente fazendo aniversário, pois é, me falaram Então, também, tem gente ficando mais jovem amanhã, gente. Sério isso. também me falaram, prof, também me falaram que tem alguém, pois é, agora eu fiquei na dúvida, né? Mas veja, eu quero muito que você volte, eu quero muito que você fale, ai Vou caramba, te falar uma coisa. Tem muito tempo que eu não. Eu tenho gravado vídeos, mas os meus vídeos eu não posto mais no Instagram, eu tô postando tudo no YouTube. aham, Mas eu gravo vídeos. Eu não tenho muito, mas muito. E eu amo fazer live. Só que tem muito tempo que eu não faço live. uhum, Você e uma amiga minha lá de Goiás me chamaram para fazer live. Eu vou fazer, estou fazendo com você hoje, e amanhã talvez eu faça com ela. Não quis marcar para hoje por conta de. Porque eu tenho aula, daqui a pouco, 8h30 eu tenho aula da faculdade, né? E eu ainda vou atender uma cliente antes disso ainda. Mas assim, você me trouxe um gás novo, um gás diferente. Parece que você me chamou para reacender essa chama. Porque assim, eu às vezes eu me cobro a ponto de me sentir meio inútil, sabe? Para que tanto conhecimento se eu não estou colocando à disposição? Sabe? Coloco à disposição, através dos meus livros, através dos vídeos no YouTube. Mas não é. Parece não ser suficiente nessa era digital. Então eu acho que é muito importante esse espaço que você abre. eu não digo abrir espaço, eu digo para a gente poder compartilhar e trocar essas. Isso é bom para mim, né? Isso é bom para o meu Rô, conhecimento, enfim, isso é bom para. Rô, Ah, eu fiz um vídeo, eu não sei se eu já postei, se eu não postei, devo postar hoje ou amanhã. Onde eu falo o seguinte: existe uma diferença, todo mundo fala, né? Os coaches da década passada, principalmente, né? Que foi aquele boom de coach. Ai, porque você tem que ser o diamante que só brilha sob pressão. Eu não quero ser diamante. Sabe por quê? Eu quero ser carbono. Carbono é o elemento agregador. Carbono é o elemento que traz todo mundo para perto dele e cria moléculas. A maioria das moléculas não existiriam se não fosse pela presença do carbono. E você é carbono, assim como eu também sou.
Coisa boa. Você agrega, você traz, você tem essa chama. Como eu falei quando a gente se conheceu pessoalmente, você é cheirosa. Não é cheirosa por causa do perfume, é que você é cheirosa, dá vontade da gente estar perto. É prazeroso estar perto de você. E a gente tem que aproveitar essa energia que a gente tem boa, que às vezes a gente duvida da gente, mas a gente precisa aproveitar, reconhecer em nós mesmos essa energia e aproveitar dessa energia para poder oferecer para as pessoas. Mais de nós e mais dos outros. Eu, poxa vida, eu não queria encerrar, mas eu quero. Eu ficaria aqui mais tempo, né? Mas eu acredito muito também que a gente precisa poupar o nosso tempo, guardar um pouco, né, que resta para as pessoas que passaram aqui, falar que vai ter mais, e a Vai. gente poder trazer mais 2, 3 horas de conhecimento e que isso precisa se tornar prática. Dizer que a recíproca é verdadeira, dizer que eu também digo que você, né, é carbono. Eu não tinha visto por esse lado, até agora eu vou pegar uma fala sua e vou sair falando, desbravando Fique à como vontade, fique à né? vontade. Eu acredito que essa fala é muito forte, preciosa. Você não é uma pessoa cansativa, você fala bastante, mas você não é cansativo na fala, né? Eu acho que por conta dessa sua energia e você colocar ali todo esse dendê, a gente às vezes tá dormindo e você para, daí a gente fica olhando, sabe? A todo momento a gente tá aqui assim, sabe? Daí você fala, ai tá, deixa eu olhar. Então, assim, parece que você dá né, um jato ali, né, pra que a pessoa se sinta pertencente. E é esse o sentido. Estar presente, se sentir pertencente, né? Eu acho que eu lembro uma fala nossa há alguns anos atrás, que você, acho que falou ainda no meio da rua, falando que você não gostava de gente que ficava adoecida, e você fala, não gosto de gente depressiva, eu não gosto de gente não sei o quê, eu gosto de gente pra cima, eu gosto, sabe? Mas não tem como não ficar pra cima quando tá perto de você. Isso não é demagogia, às vezes querer ficar rasgando seda, enfim. Gratidão. É que não tem como, né? E algumas pessoas, elas recebem justamente esse propósito espiritual, né? É, carnal, digamos assim. Você não consegue caber ao mundo porque o mundo, eu acho que o mundo que tem que estar dentro de você, né? Você às vezes tem tanta coisa ali que as coisas vão absorvendo e quando a gente vê, você tem muito mais para poder proporcionar. E tudo isso que foi falado, eu tô ainda olhando aqui para falar, caramba, eu queria falar sobre essa questão de como melhorar, porque você trouxe isso, uma cura, mas como que a gente melhora, Mas sabe? você sabe que essa introdução que a gente deu hoje vai ser perfeita para a gente poder trazer as outras questões da pauta, né? Porque Uhum. hoje, se você for observar, a gente ficou só no primeiro tópico. Pois é. E assim, gente, só para falar que assim, eram 3 tópicos. Isso porque era para ser mais, mas eram 3 tópicos que como a língua, né, como que a linguística contribui para contaminar o mundo. E aí fica essa, né, contaminar o mundo, né? E depois, quais doenças têm origem na forma, como que nós falamos, e interpretamos as palavras. E aí, por fim, como melhorar e até curar doenças causadas pela língua. E aí eu queria, sabe, dizer que minha mãe falava muito que a língua é o chicote da boca, né? E esses ditados populares, né? Tem alguns que você cita ali, e dá, eu não vou dar spoiler, né? Mas você dá algumas parábolas, alguns provérbios e algumas coisas que caem, e eu fiquei, caramba, como que ele é estrategista, né? Ele é danado, ele foi rodeando, 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 até chegar no ponto, sabe? Você colocou todas as provérbios e as falas e mitos, enfim, ali encaixadamente, a gente fala dentro do estudo semântico, né? Porque você foi traçando essas questões de emoções, né? E do sentido da palavra, mas isso se torna, dentro da gramática, dentro dessa questão da fala, né? O bem falar, ele se torna necessário. Então, se a gente puder conversar mais vezes, das próximas, e você aceitar o convite de ficar mais 3 horas aqui conversando, que eu não vou falar que vai ser uma, proposto será uma, eu fico muito feliz. Felizésima, assim, Ó, sabe? eu topo até de madrugada, não tenho Ai, que problema com coisa isso. Eu boa. amo, 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 amo. A gente pode tentar marcar à noite, né?
um sábado, talvez, não sei se fica bom para ti. Dependendo do sábado, se eu não tiver no axé, pode ser sim. Aqui também, eu também, né? Às vezes, mas eu digo que melhor ainda para conversar é numa sexta-feira, talvez, né? Uma Que, sexta-noite, um domingo à noite, às vezes também. que eu acho que fica mais. Mas a gente pode tentar marcar para semana que vem, né? Semana que vem, enfim, a gente pode tentar falar mais vezes ali, Por mim, sem tá? problemas. Sabe que eu gostei da história da live aqui no TikTok? Vou Gostou? começar. Gostei, vou começar a fazer mais lives aqui. Pois é, porque eu gosto Eu só preciso daqui. descobrir como é que faz para baixar ela, para poder divulgar em outras plataformas. Eu preciso entender isso aqui, que eu não entendo nada de live aqui ainda. Mas Ah, eu e quero depois eu aprender. te explico com calma, mas não é muito complexo, não, né? Depois que você baixa ela, você é normal, você terminou ali, já aparece para você, e agora eu digo que eles colocam os melhores momentos. Então, Jura? daí ao invés de você baixar toda a live, sai toda a live, mas aí depois eles fragmentam e eles colocam os melhores momentos, né? 4, 3 minutos separados, assim, sabe? Que Os legal! melhores momentos para eles, né? Às vezes pra gente não é Aham. os melhores momentos, né? Mas também tem Mas, isso. tipo assim, as coisas, os momentos que são mais chamativos, meio que para fazer o merchan da live, né? Aham. Eles pegam isso, porque daí você pode pegar esses vídeos daqui e jogar no teu. Fazer aqueles shorts, aquelas coisas assim, né? Mas eu digo que assim, como ela já sai, né, uma parte dela, né? Você vai colocar ela um vídeo, sei lá, às vezes tem vídeos de 4 minutos, como tem de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Então, assim, o aplicativo entende que aquilo é um pedaço, né, um trecho bom, e ele seleciona, né? E aí ele fragmenta e já deixa separadinho para você. Mas se você Adorei. quiser baixar toda a live, ele aparece ali. Adorei. Bem, é Adorei. bem. E eu gosto de fazer aqui porque eu acho que aqui, não sei, eu acho que o layout, eu não sei por que que eu gostei de ficar aqui, mas eu prefiro ficar também. O TikTok é mais popular do que o do Estraguei, né? Mas eu estraguei, eu não sei, eu acho que aquela forma É porque estética, não sei. ele não te divulga, né? Tem isso também. Ele não te divulga. Não divulga, fica só para as pessoas que já conhecem, e ainda assim as Nem pessoas. para elas, tá? Porque ele não tá entregando nem para os seguidores. Ah, é? Não tá entregando nem para os seguidores. Sabe? E assim, live no Instagram não aparece no For You. Não aparece no feed dos Reels. Live é só para quem clica no botão lá ou quem é chamado por compartilhamento. Ah, é? É. Nossa, que. Ah, então eu prefiro ficar aqui mesmo. Né? Entendeu? Então, uma das coisas que eu gostei da live aqui é porque aparece no For You, né? Aparece. Aparece, teve várias pessoas, na verdade, que apareceu. Tem bastante pessoas que entraram, né? Entraram, saíram, Sim. entraram, saíram. O motivo, das vezes, da live ficar muito baixa é porque eu também parei de postar com frequência como eu postava. E também porque o horário também não é propício, né? Vou Mas a começar a gente praticar ajustando mais ali. isso. Vou Isso aí é só voltar. questão. Se fizer isso sempre, né? Sempre, sempre. Mas ainda assim, diminuiu bastante. Esses dias tinha a live de um amigo meu que tem, enfim, 200, 300 mil pessoas, 300, eu acho que é o público dele, e tava com 11 pessoas, assim. Então, Ah, mas assim, é. Os tava meus bem amigos também são baixinho. assim. Mas enfim, dependendo do assunto, mas como agora a gente já tá com meio caminho andado, né? Daí a Mas gente. eu sempre falo, gente, eu não ligo para a presença na live na hora. Eu quero que o assunto fique registrado. O importante é a gente ter o assunto registrado. Lógico, ter pessoas na live é muito legal porque interage, pergunta. Eu adoro quando pergunta, né? Quando traz aquelas perguntas. É muito gostoso. Mas o mais importante é ter o documental. Porque do jeito que a gente falou aqui, a gente nunca mais vai falar. É, e fica registrado, né? E aí aquela, né, questão, né? Às vezes a gente publica um livro, às vezes a gente lança uma live para quem sabe a gente se tornar eterno, porque algumas palavras, né, cair na linha do esquecimento, né, faz com que algumas palavras fiquem adormecidas, caiam em desuso, né? E Bem às isso. vezes eu brinco muito, falo lá com os meus alunos, tipo, amor, né? Amor é uma palavra hoje que está tão escassa, né? Respeito é uma palavra que está bem em extinção, né? Família, né? Então, assim, são coisas que, se a gente for ligando um assunto ao outro, né? A gente Puxa. acaba se fortalecendo e puxa. Lindeza, eu Uau. vou ter que fechar. Eu quero te Vamos, porque eu tenho que atender minha agradecer. cliente ainda. Eu agradeço você, gente, para quem passou aqui, para quem está aqui, né, para vocês que verão, né, essa lindeza de pessoa, né, já que eu não fiz
o certo no início, eu vou tentar fazer o início do fim, né? Que eu conversei com Alfredo Lima, que é bioneuroterapeuta, psicanalista, hipnólogo e mestre em Reiki, doutor honoris causa e criador da bioneuroterapia e da despolarização harmônica. Atua há mais de 20 anos integrando saberes ancestrais, neurociência, espiritualidade, terapia, vibracionais para promover a cura emocional, enérgica e física. É também sacerdote, universalista, estudioso de medicina tradicional africana, axé para nós, pós-graduado em neurociência e neuropsicanálise, é meu amigo, quase um trava-língua, é um bulário, né? Essa pessoa. É o dicionário que está embutido, é meu amigo, e eu digo que muito obrigada por você ter ficado aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Também agradeço. Demais da conta. Eu sinto falta de você, sinto saudade realmente. Eu sinto muita falta de você. É porque as nossas agendas não batem como a gente gostaria, mas eu sinto muita falta de você. Oi, Mineia, gente, Mineia, Sol, gente, obrigada. Nós estamos terminando, porque nós já estamos quase a 2h30 aqui. Sol, se ia gostar, nós estávamos falando, né, falar o quê? Nós estávamos falando sobre uma ancestralidade mais linguística, né? Já tivemos a presença do Baba aqui, e a gente vai continuar para as próximas, né, para os próximos capítulos conversando sobre isso. Agora que a gente está terminando, agora vocês veem, né? Agora que vocês veem. Por que Mas vocês não tá vieram? dando a hora, Rô. Tá dando a hora, passou das 5. Gente, Meus beijo. Beijo no coração. Beijo, cheiro para vocês. Tchau, princesa. Beijo, cheiro e axé para todo mundo.